Bom dia a todos, eu sou Ciro Coral, consultor de soluções da Microfox e serei o apresentador para vocês do nosso segundo webinar. Para aqueles que não assistiram ao primeiro ou não tiveram a oportunidade, recomendo que o assistam no YouTube pesquisando pelo nosso usuário Microfocus BR. No webinar de hoje, nós iremos abordar as diferentes formas de se trabalhar com programas COBOL dentro do IDE Eclipse. E ao final da apresentação, vocês poderão tirar algumas dúvidas e também conhecerão o próximo tópico do nosso webinar. A principal dúvida dos desenvolvedores e analistas que trabalham com aplicações COBOL é esta: como trazer minha aplicação existente para o Eclipse? Existem alguns caminhos possíveis e vocês podem escolher aquele que se melhor adequa à sua necessidade, sua realidade. O que você precisa saber para poder migrar? Como você vai fazer as compilações, como você edita os programas, como você depura um programa dentro do Eclipse e quais são as configurações que você precisa fazer para os seus programas. Bom, hoje eu vou mostrar para vocês um pouco do caminho das pedras. Bom, clientes que possuam NetExpress e Server Express, que é o foco dessa série de 3 webinars que a Microfox está fazendo aqui no Brasil, ela possui alguns caminhos possíveis. Quais são eles? Você pode fazer a migração, por exemplo, de aplicações onde elas são compiladas, desenvolvidas por linha de comando. Tá? Você ainda assim consegue utilizar a própria linha de comando para fazer as suas compilações e as suas edições. Você consegue utilizar a IDE do Eclipse para fazer isso, utilizando os arquivos COBOL ainda, tá? Sem fazer nenhuma modernização na sua aplicação. E você consegue fazer a modernização da sua aplicação utilizando todos os recursos que o Java te proporciona. Então você pode fazer integração de telas Swing, telas desktops em Java, você pode fazer integração com aplicações web em Java, como JSF, JSP. Bom, por que usar as IDEs? Tá? E por que a gente deve escolher o Eclipse para ser o nosso ambiente de desenvolvimento? Bom, no webinar anterior eu comentei um pouco sobre o porquê utilizar o IDE e quais são os ganhos que o desenvolvedor e a companhia têm a utilizá-los. Eu vou comentar também um pouco sobre isso hoje. Bom, a gente sabe que existem pessoas que adoram, por exemplo, o VI, o editor de texto em modo caractere que existe em máquinas Linux e Unix. E eles não vão trocar aquilo tão facilmente por alguma ideia de desenvolvimento ou alguma outra forma de ganhar velocidade no desenvolvimento, porque eles acham que do jeito que eles fazem hoje é interessante para eles e também para a companhia. Só que assim, existem outras formas mais produtivas de se trabalhar, dependendo do seu cenário. Alterações pequenas, às vezes é realmente mais rápido e mais fácil você abrir o editor de texto, o VI, fazer a alteração e pronto. Só que para algumas outras tarefas, uma IDE é muito melhor e muito mais produtivo. Para as empresas, por exemplo, utilizar um único ambiente de desenvolvimento é excelente. Caso a empresa possua, por exemplo, 2 equipes, uma equipe COBOL, que cuida do back-end, e uma outra equipe que cuida do front-end, por exemplo, em Java. Por quê? Ela vai fazer integração entre essas equipes. Tá? E uma integração faz com que os problemas do dia a dia sejam solucionados mais rapidamente. Porque um desenvolvedor COBOL ele pode passar um pouco da sua experiência do dia a dia ou a experiência do negócio para os desenvolvedores Java, que estão ali do lado dele, que estão próximos a ele. Porque eles vão estar trabalhando dentro de um mesmo ambiente. Então, a troca de experiências, a troca de ajudas, faz com que isso seja um facilitador muito importante para a integração entre essas equipes. E utilizando o Eclipse, por exemplo, você consegue integrar versionadores de código, você consegue acompanhar change requests feitas para solucionar problemas em produção, por exemplo. Você também consegue saber quais são os requisitos das solicitações de mudanças que foram feitas pela sua equipe de análise de sistemas. Ou seja, trabalhando com uma IDE, você tem um ambiente altamente produtivo onde você consegue diversas informações dentro de um único lugar.
Tá? Além, claro, de ter aí a facilidade de fazer a integração entre o ambiente Windows e as plataformas Unix e Linux, para aqueles clientes que têm um ambiente de produção dentro dessas plataformas. Bom, antes de começarmos, eu gostaria de explicar para vocês alguns pontos. Primeiro, visitem o nosso website. Tá? Qualquer tipo de suporte que vocês precisem durante o período de trial da licença de vocês, não deixem de acessar o nosso suporte, porque ele existe justamente para auxiliá-los durante o período do trial. Assim que vocês efetuarem o download do produto, vocês receberão um número serial, e com esse número serial você consegue se registrar dentro do site que vocês estão vendo aí, supportline.microfox.com. Cadastrando o usuário em nosso site, certifique-se também de que você está utilizando a última versão do Visual COBOL. Além de ter a última versão do Visual COBOL, você vai ter acesso a algumas AdPacks disponíveis do Visual COBOL. E dentre essas AdPacks, uma das mais importantes é o DataTools. Tá? Com o DataTools você consegue editar os arquivos CSAN, os arquivos indexados. Ele também funciona como um conversor de arquivos. Você consegue fazer alteração, edição, exclusão dos arquivos sem precisar executar um programa COBOL ou construir um programa COBOL para fazer isso. Caso você já tenha, por exemplo, uma versão de Eclipse instalada na sua máquina, você não precisa instalar outra ou utilizar aquela que vem com o Visual COBOL. Dentro do diretório de instalação do Visual COBOL existe um arquivo chamado updatesite.zip que você consegue utilizá-lo para fazer a instalação do Visual COBOL em outra IDE. Tá? Então isso é muito importante, porque normalmente quem já desenvolve alguma coisa com Eclipse possui uma série de outros plugins já instalados e configurados. Então, às vezes é mais fácil só instalar o Visual COBOL dentro da IDE que você já usa do que reconfigurar todos os seus plugins numa nova versão do Eclipse. O Visual COBOL ele vem na versão Juno, mas você pode utilizar outras versões também, caso você queira. Bom, dentro do diretório de instalação do Visual COBOL também existe um software que vem junto na aquisição do produto que se chama Microfocus ViewNow X. Eu vou comentar um pouco mais para frente o significado desse software, o que é que ele faz, para que ele vai nos ajudar, e ele acompanha o Visual COBOL. Aí ele vai ser o responsável aí pela comunicação remota entre a minha estação Windows e os servidores Linux e Unix. E caso você queira, você também pode instalar o Samba no seu servidor remoto, tá? No seu Linux ou Unix, caso você precise fazer aí transferências de FTP fora do ambiente do Eclipse. Bom, quais são as características da IDE Eclipse? Bom, dentro do IDE Eclipse você vai ter a sua área de trabalho. Tá? A sua área de trabalho ela é chamada Workspace. Você pode ter quantos workspaces você quiser. E dentro de cada workspace você pode ter N projetos. Tá? Esses N projetos, eles podem ou não seguir uma ordem de compilação e é você quem escolhe isso. Por exemplo, se você tiver um projeto que chame um programa que está em outro projeto, você vai ter que colocar uma ordem de compilação, porque senão você pode correr o risco de ter um erro de compilação caso o objeto ele não exista, porque o primeiro projeto ainda não foi compilado. Então é sempre importante você verificar qual é a ordem de compilação dos seus projetos. Bom, cada projeto ele funciona como uma coleção de arquivos fontes, tá? Você pode ter vários componentes dentro de cada projeto. Cada projeto trabalha com apenas uma linguagem, então você pode ter um projeto Java, um projeto COBOL, você pode ter um projeto COBOL JVM, que mistura a sintaxe de orientação ao objeto com o COBOL nativo que vocês já conhecem. Então, cada projeto possui apenas uma única linguagem. Dentro também da IDE Eclipse, vocês vão notar que vocês possuem duas visualizações, duas views, que é o COBOL Explorer e o Navigator. O COBOL Explorer ele auxilia o desenvolvedor criando algumas visualizações lógicas dentro do Eclipse. Por exemplo, tudo que é .cpy, ele vai agrupar dentro de um grupo de diretórios lógico chamados copybooks. E o mesmo vale para CBLs, ele vai colocar lá como programas.
E o Navigator, ele funciona como se fosse o Windows Explorer. Ele vai mostrar realmente o que existe dentro daquele projeto. Então, caso você não tenha, por exemplo, nenhum diretório dentro daquele projeto, ele vai mostrar todos os componentes dentro de uma única visualização. Eu vou explicar melhor o que isso quer dizer mais para frente durante a demonstração. E você possui também algumas perspectivas diferentes. Tá? Para que servem as perspectivas? Você consegue agrupar janelas de formas diferentes de acordo com a perspectiva que está ativa. Então, por exemplo, quando você deixa ativa a perspectiva COBOL, o código-fonte ele vem com uma maior área de visualização. Quando você passa para debug, você tem uma visualização menor do código-fonte, aproximadamente umas 10 linhas. Você tem algumas outras informações muito importantes para quem está fazendo uma depuração de código, como, por exemplo, as variáveis, qual é o processo, tá? A thread que está executando aquilo, o PID do processo, por exemplo, e algumas outras informações. Então, isso é muito bacana das IDEs, porque você consegue ter visualizações diferentes de acordo com o trabalho, o objetivo que você está tentando atingir. Bom, vou mostrar agora para vocês um pouco sobre a IDE Eclipse, algumas das suas funcionalidades. Eu vou compartilhar a tela do Eclipse aqui para vocês. Bom, esse é o Eclipse. Eu tenho um projeto chamado TicTac, aqui do lado esquerdo. Essa daqui é a visualização lógica que eu falei para vocês. Tá vendo? Ó, COBOL Programs e Copbooks. Esses dois diretórios aqui, eles não existem fisicamente aonde esse projeto está criado. Se eu vim aqui no Navigator e eu expandir o TicTac, vocês vão ver que ele só tem o diretório bin e os componentes estão aqui, junto com os arquivos do projeto. Tá? Então, assim, o COBOL Explorer ele visa facilitar o entendimento do desenvolvedor no momento de uma manutenção ou criação de código. Isso é muito interessante. Clicando duas vezes no componente, você tem acesso aí ao seu código-fonte. Vocês podem observar que ele mantém a coloração para palavras reservadas, utilização de variáveis e comandos. Um dos recursos que eu particularmente achei mais interessante foi a parte do dicionário de dados, onde você pode apertar, por exemplo, Ctrl Space e ele aparece uma série de comandos prontos para você utilizar. Então, digamos que você queira fazer um evaluate, ele aparece aqui todas as informações relacionadas ao evaluate, os tipos de evaluate que você pode fazer. Quando você seleciona, ele automaticamente aparece para você todos os parágrafos que estão declarados dentro do programa que você pode usar. Então você escolhe aquele que você quer, pressiona o Enter, e ele já automaticamente passa para a condição. Ou seja, com esse tipo de recurso, o desenvolvedor ele ganha muito tempo no momento em que ele está desenvolvendo. E o mesmo vale para outros comandos aí conhecidos do COBOL, como por exemplo o if-else, ele já monta toda a estrutura do if-else, fazendo com que o desenvolvedor ele ganhe aí mais agilidade no momento de uma construção de código. Então isso é fantástico para o desenvolvedor, esse tipo de recurso. Como vocês podem observar aqui também, eu tenho essa bolinha azul. Essa bolinha azul é um breakpoint. Ele vai ser utilizado no momento de uma depuração de código. Para colocar e tirar esse breakpoint dentro do meu programa, eu simplesmente clico duas vezes dentro dessa barra lateral cinza. Tá? Eu posso colocar N breakpoints dentro do meu programa e eu posso, durante a depuração de código, avançar só pelos breakpoints, ao invés de passar por todo o meu programa. Dentro da depuração de código, eu posso avançar, retroceder, fazer N testes trocando os valores das variáveis. Isso torna, na verdade, o desenvolvimento muito mais produtivo. O desenvolvedor ele vai ter dentro de um único local todas as ferramentas necessárias para ele testar a sua aplicação. O Eclipse ele tem um recurso muito interessante, que é a parte de compilação automática. Ou seja, qualquer tipo de alteração que você faça, que você salve o programa, ele automaticamente compila aquela aplicação. Você consegue ativar e desativar essas opções dentro do menu Project. Tá? Enquanto essa opção estiver ativa, você não consegue compilar o seu programa manualmente. Tá? O seu programa ele sempre vai ser recompilado quando você o salvar. Caso você queira compilar o seu programa manualmente, digamos que você tem aí uma grande quantidade de arquivos, e você quer compilar só aqueles que você precisa. Então você desmarca essa opção do build automático,
e aí clicando em cima do arquivo COBOL, ele aparece aí, ele habilita a opção para a gente fazer a compilação individual desses componentes. Bom, eu tenho esse projeto, tá? Esse projeto está configurado para fazer a construção de arquivos .int. Eu posso fazer alteração dessas configurações a qualquer momento, eu posso ter N configurações dentro desse meu projeto, só que eu só posso ter uma configuração ativa por vez. Para trocar essas configurações, eu clico aqui com o botão direito em cima do tic-tac e venho nas propriedades desse meu projeto. Vocês vão perceber que ele tem uma opção aqui chamada Microfocus, expandam o Microfocus, expandam Build Configurations e selecionem a opção COBOL. Dentro dessa opção COBOL, vocês têm algumas opções, conforme eu comentei. Se vocês quiserem, por exemplo, gerar um arquivo executável, vocês conseguem selecionar qual é o nome de saída, tá, desse arquivo executável, e vocês conseguem colocar também qual é o primeiro programa que vai ser executado. Tá? Por que essa opção ela existe? Vocês podem criar um executável com 10 programas COBOL, tá, sendo linkados dentro desse único executável. Se você não indicar qual que é o primeiro programa que vai ser chamado, a aplicação ela não vai executar. Então, caso você compile mais de um programa para um único executável, é imprescindível que você coloque aqui tá, o nome do primeiro programa durante essa execução. Você consegue selecionar qual é a plataforma de destino, se vai ser um ambiente de 32 bits ou um ambiente de 64 bits. Então, essas daqui são as opções que vocês têm de construção de código. Executável, tá? Um único executável para todos os programas dentro do projeto. Cada programa dentro do projeto ele vai ser um executável. Aí vocês podem ver que ele saiu o nome do executável e ele desativou o entry point. Tá? Por quê? O executável vai ser exatamente o nome do fonte. Vocês podem criar um único arquivo .dll, e aí, de novo, vocês precisam colocar aqui qual é a primeira execução daquela DLL. Vocês podem compilar para que cada programa seja uma DLL, ou vocês podem trabalhar da maneira antiga no COBOL, trabalhando com arquivos .int e .gnt. Deixando essa opção ativa, ele automaticamente vai compilar o programa para .int, que é o que está fazendo já nesse meu projeto chamado TicTac. Se vocês quiserem compilar a aplicação de vocês para .gnt, vocês vão selecionar essa opção Override Project Option, tá? Settings. Vocês vão expandir ela e vocês vão visualizar que uma das opções aqui é para compilação para .gnt. Então, deixando essa opção ativa, ele, ao invés de compilar para .int, ele vai compilar para .gnt. Tá? Lembrando aí, na verdade, um pouco sobre as diferenças entre o .int e o .gnt. O .int ele é um código intermediário. Tá? O que seria um código intermediário? O código intermediário ele serve para você testar a sua aplicação. E o que significa por testar a sua aplicação? Ele faz uma série de testes lógicos, tanto no momento da compilação quanto no momento da execução, para garantir que a sua aplicação ela não vai abendar por erro de memória. Caso você faça algum tipo de utilização também com relação a armazenamento de memória em cache, ele vai garantir que não haja nenhum tipo de erro. E, por consequência, ele vai rodar com menos performance do que o .gnt. O GNT ele serve para quando você já tem a sua aplicação testada e está pronta para ir à produção. Então, você recompila a sua aplicação para .gnt, você vai ter aí pelo menos uns 20 a 25% de ganho de performance nessas suas aplicações. Então, é importantíssimo, caso você ainda vá utilizar .int GNT, que você teste usando .int, e quando for rodar em produção, você troque aí, na verdade, para .gnt, porque a sua aplicação ela vai ser mais performática. Falando ainda em performance, o tipo de construção de código onde se tem mais vantagens performáticas é o executável, porque ele trabalha na mesma linguagem do seu sistema operacional. Ele não precisa, aí, na verdade, de nenhum interpretador, porque todas as bibliotecas necessárias para a execução já estão carregadas dentro do .exe. Por isso também que o .exe ele fica muito maior do que o .int em tamanho e do que o .gnt, porque ele já tem uma série de bibliotecas necessárias para executar link editadas dentro dele.
Bom, eu vou deixar para ponto int mesmo, clico em aplicar e ok. Como eu acabei não mudando nenhuma configuração, ele não fez o novo build dessas informações. Bom, como eu faço para executar essa minha aplicação? Eu vou fazer a compilação desse meu programa, como eu tirei ali o build automático, então eu clico aqui em Compile, ele automaticamente gera o diretório bin para mim, que foi o diretório de saída que eu escolhi. Eu tenho aqui o ponto int, então eu posso clicar com o botão direito dentro desse ponto int para executar a aplicação direta. Eu seleciono Run As, tá? COBOL Application, ou se eu quiser depurar esse código, Debug As COBOL Application. Tá? Então eu vou tentar fazer a depuração de código aqui. Eu seleciono Debug As COBOL Application. Ele automaticamente vai trocar a visualização para o modo de depuração. Tá? Na primeira vez que vocês forem efetuar isso, ele vai perguntar para vocês se vocês querem ou não fazer a troca da perspectiva de debug. Como eu já fiz aqui a primeira vez, então ele não pergunta nada para mim, ele simplesmente já troca a perspectiva automaticamente. Mas na primeira vez ele vai questionar isso para vocês. Bom, ele abriu aqui a tela para mim, da parte de depuração de código. Eu tenho tanto os botões para avançar durante essa minha depuração, como eu tenho os atalhos para fazer a depuração dessa minha aplicação. Então, apertando o F5, ele passa linha a linha. Eu tenho aqui, então, a aplicação sendo depurada. Tá? Com o F5, eu consigo passar linha a linha a execução dessa depuração. Aqui, como vocês podem observar, do lado superior direito, eu consigo visualizar o conteúdo de todas as variáveis, tá, que estão sendo utilizadas dentro do comando onde ele está executando. Então, ele vai passar por um accept. Tá? No momento em que o accept é dado, o controle vai para a tela. Tá? Essa tela aqui ele fica aguardando pelo input do usuário. A hora que eu pressiono o input do usuário, tá, esse comando ele tem o auto skip. Então, assim que eu pressionar algum botão, ele vai e volta automaticamente para a depuração de código dentro do Eclipse. E continuo apertando F5. Aqui, como vocês podem ver, foi o valor que eu digitei lá na tela. Então, assim, para teste de mesa que você for fazer, você não precisa ficar iniciando a sua aplicação várias vezes. Só vir trocar o valor e voltar a execução para o ponto em que você precisa. Para o ponto em que você precisa. Bom, durante a execução, você tem a opção, como eu falei, de voltar e avançar para o ponto que você precisa fazer o teste. E encerrado o teste, você pode apertar o F8 que ele vai fazer a execução da sua aplicação, não mais depurando. Então aqui você consegue fazer tudo aquilo que você precisa sem depurar, porque o teste que você queria fazer ele já foi feito. Então esse é um dos recursos aí importantíssimos do Eclipse com relação à depuração de código. É muito útil aí para identificação de erros, testes de lógica para novas aplicações ou manutenções que vocês precisam efetuar. Bom, vamos voltar agora então para a nossa apresentação. Bom, qual é o ponto de partida que você precisa seguir para vir para dentro do Visual COBOL? Bom, dependendo do cenário que você trabalha atualmente, você pode ter aí pontos de partidas diferentes. Então, clientes que tenham o NetExpress instalado, por exemplo, eles vão ter os seus projetos. Tá? A grande maioria dos usuários de NetExpress trabalham com projetos. E dentro do Eclipse existe uma funcionalidade chamada de conversão dos códigos NetExpress para dentro do Eclipse. Então é um wizard de importação automática desses projetos para dentro do Eclipse. Clientes que tenham o NetExpress for Eclipse e o Server Express for Eclipse, eles conseguem fazer aí, na verdade, a migração automática utilizando o recurso de importar. E para os clientes de Server Express ou de NetExpress que estejam acostumados a trabalhar apenas com os arquivos COBOL e compilação, por exemplo, com Batch ou com Shell Script, eles conseguem trazer essas aplicações para dentro do Visual COBOL for Eclipse utilizando a criação manual dos projetos
e depois a importação dos arquivos. Bom, para quem tem o NetExpress e o Server Express for Eclipse, como eu falei para vocês, é um processo automático de upgrade utilizando a parte de importação dos projetos existentes. Para os clientes que tenham o NetExpress, eu vou fazer uma breve demonstração para vocês de como isso deve ser feito. Então, eu vou compartilhar novamente a tela do Eclipse com vocês. Eu clico com o botão direito dentro da área de projetos, ou eu venho aqui em File New. Eu seleciono a opção Import e eu uso essa opção de Convert NetExpress Projects. Ele vai perguntar para mim onde está o arquivo do projeto, tá? O .app. Eu tenho um diretório montado já com esse .app. Assim que eu seleciono o diretório, ele mostra para mim todos os .apps que existem, tá? Dentro daquele diretório. Eu tenho a opção, inclusive, de fazer a mudança do tipo de compilação da minha aplicação. Então, por exemplo, se no NetExpress eu utilizava o int.gnt e agora eu já quero aproveitar os benefícios de compilar isso para um objeto do sistema operacional, eu posso deixar marcada essa caixa e ele vai converter esse projeto automaticamente para mim. Eu clico em Finish, ele vai aparecer aqui um log de importação. Vocês podem conferir algumas das opções, tá? Dentre essas opções, ele informa quais são as diretivas de compilação que existem dentro do projeto e que elas não precisam mais ser utilizadas, tá? Ou seja, o Visual COBOL ele vai remover essas diretivas automaticamente, porque algumas diretivas podem ter sido incorporadas dentro do Visual COBOL ou acabaram se tornando obsoletas. Então, ele sempre vai avisar para você no momento em que você está importando o seu projeto. Então, eu quero, as configurações aqui elas estão ok para mim, eu vou clicar no botão ok e ele automaticamente cria o projeto para mim. Como eu tenho build automático, ele já fez a recompilação da minha aplicação. Como vocês podem ver, essa aplicação ela não deu erro nenhum no momento dessa importação. Então, para eu ver o que foi criado, eu expando aqui o map demo e eu tenho aqui os meus programas COBOL e os meus arquivos copybook e o arquivo .dat e .dx. Como eu vejo quais foram as configurações que esse Import Wizard ele utilizou no meu projeto? Da mesma forma que a gente fez para o TicTac, entrando nas propriedades dele. Então, cliquem com o botão aí direito dentro do seu projeto, selecione as propriedades, navegue em Microfocus, Build Configurations e selecione em COBOL. Aqui estão todas as informações relacionadas à construção desse projeto. Então, como eu tinha falado para vocês, aqui é o nome de saída do binário, tá? Ele está compilando para um .exe, tá? Um único .exe. E por isso, como eu tenho dois programas, ele indica qual é o programa principal, tá? Qual é aquele que vai ser executado ao clicar duas vezes no .exe. Então, as configurações elas estão corretas. Se vocês puderem observar, eu tenho dois tipos de construção. São os mesmos tipos de construção de código que o NetExpress tinha disponível, tá? Que era o Debug Build e o Release Build. Aqui também você pode ter quantas configurações vocês acharem necessário. Então, eu consigo incluir e excluir essas configurações, tá? Lembrando que você só pode ter uma delas ativa de cada vez. E você consegue ter aí diferentes construções de código. Por exemplo, se você for trabalhar com int.gnt, você pode, dentro do debug build, trabalhar com int e no release build para .gnt. Então é só trocar essas configurações, sem grandes outras mudanças, você já consegue compilar de uma forma diferente a sua aplicação. De uma forma muito mais rápida. Bom, eu mostrei o programa TicTac sendo depurado, agora eu vou mostrar esse programa em execução. Então eu tenho aqui o diretório release, onde eu tenho o booktest.exe. Para executá-lo, eu clico com o botão direito, venho aqui no Run As, COBOL Application. Ele aparece aqui a tela para a gente. Eu vou ler, esse daqui é um cadastro de livros. Eu vou ler o primeiro livro desse meu cadastro. Vocês vão perceber que essa aplicação ela vai dar um erro de file status 35. Tá? Por quê? Quando eu fiz a construção desse código, eu não verifiquei qual é o caminho aonde a minha aplicação iria buscar os meus arquivos. Tá?
Os meus arquivos eles estão sendo buscados no mesmo diretório da aplicação. Só que a minha aplicação ela está dentro de release e os meus arquivos não. Então, o que vocês precisam fazer nesse momento de importação de código? Sempre garantir que os seus arquivos de dados estejam onde eles deveriam estar. Então, o que eu preciso fazer para que isso funcione é fazer a movimentação dos meus arquivos .dat e .dx para dentro do diretório onde está o meu arquivo .exe. Fazendo isso, ao ler novamente aquele código, ele vai trazer todas as informações contidas dentro do livro. Tem 2 cadastros. Eu vou encerrar a execução. Então, para clientes que possuam NetExpress, esse é o processo de upgrade. Utilizar o wizard aí de conversão automática do seu projeto. Vou voltar agora para a apresentação em PowerPoint. Bom, que tipo de mudanças um cliente durante o upgrade ele pode esperar para dentro do Visual COBOL? Bom, o Visual COBOL ele possui uma nova sintaxe. Tá? Por causa dessas novas sintaxes, novas palavras reservadas acabaram sendo utilizadas. E em algumas delas vocês podem acabar coincidindo com as variáveis que vocês já possuem dentro dos seus programas. Como você faz, na verdade, para contornar esse problema? Você pode renomear suas variáveis. Você pode utilizar uma diretiva de compilação chamada remove para colocar essas novas palavras reservadas sem utilização. Tá? Ou seja, se você não vai usar uma palavra reservada que coincide com o nome de uma variável sua, você pode utilizar essa diretiva de compilação remove e colocar o nome do comando COBOL que você quer remover. Assim você pode usar a sua variável e não precisa mudar. Ou você utiliza a diretiva de compilação chamada mflevel para indicar qual é o tipo de compilação COBOL, qual é o dialeto que você vai utilizar. Dependendo do dialeto que você utilize, você aí vai acabar, às vezes, não aproveitando todo o poder de execução que os novos dialetos do COBOL possuem. Algumas diretivas de compilação 16 bits obsoletas foram removidas. Tá? Então você precisa, aí, na verdade, adequar a sua aplicação para ser executada dentro de um novo sistema operacional. Existem também mudanças no linker e no sistema de runtime do Windows. Tá? Para o Windows não existe mais o esquema de execução single thread. Tá? Todas as execuções dentro do Windows agora são multithread. Não existem mais os .objs do runtime. Então, caso vocês façam algumas linkedições pontuais de algumas das bibliotecas do COBOL, vocês não vão mais poder fazer essas linkedições esparsas, porque todos esses OBJs foram compilados e linkeditados em uma única DLL. Tá? Ou seja, se vocês forem publicar o runtime de vocês para os seus clientes, vocês vão levar só o .dll. Não vão precisar instalar o produto de produção. Lembrando que, além da DLL, você precisa fazer a instalação e configuração da licença de runtime. Tá? Você pode trabalhar com um servidor centralizado de licença ou a licença instalada em cada um dos seus clientes. Então, para a correta execução dos seus clientes, você precisa ter a licença de execução mais a DLL. Senão vocês não vão conseguir executar a aplicação de vocês nos seus clientes. Outro benefício também é vocês saírem do formato proprietário de construção de código da Micro Focus e ir para o formato padrão que existe aí. O que isso quer dizer? Vocês vão sair do .int GNT e ir para .executável ou .so ou até mesmo as libraries DLL. Tá? Porque trabalhando com esses formatos padrão de mercado, vocês vão ter mais consistência com as outras linguagens de programação, caso vocês façam algum tipo de integração, e com outros softwares também, como por exemplo os versionadores de software, assinaturas digitais, etc. E também vocês vão estar em conformidade com o Windows, ou seja, a comunicação com APIs do Windows, por exemplo, ou com algum tipo de recurso do Windows, ela vai ser feita de uma forma mais transparente para o seu programa, para o seu software. Bom, por causa dessas mudanças que você talvez possa fazer dentro da sua aplicação, você precisa sempre ficar atento se você vai ter algum tipo de chamada, ou seja, um call
para uma DLL ou para um ponto .int ou para um ponto .gnt especificamente. Tem alguns clientes que utilizam apenas o nome lógico do programa para fazer a chamada e outros colocam o nome do programa, ponto, a extensão dele fisicamente lá dentro do programa. Então, para clientes que façam isso, caso vocês optem pela alteração, por exemplo, de ponto .int para um ponto .exe, vocês precisam prestar atenção na remoção daquele ponto .int dentro do programa COBOL, dentro do comando call, para garantir que a sua aplicação ela vai funcionar da mesma forma como antes e não vai dar um erro aí, um 73, durante a chamada do seu programa. Bom, como funciona o Visual COBOL for Eclipse Distributed Edition? Você consegue fazer com que vários desenvolvedores, utilizando o Eclipse, acessem um único ambiente Unix ou Linux, tá? Fazendo com que eles consigam fazer a compilação de programas, depuração de código e teste unitário. Ou seja, eles estão desenvolvendo, utilizando uma IDE gráfica dentro do ambiente Windows, com todos os recursos que a IDE Eclipse possui, mas, na verdade, tudo o que eles estão fazendo está sendo feito no ambiente Unix e Linux. Eu vou mostrar para vocês como funciona esse tipo de integração utilizando o Red Hat, que é uma máquina virtual que eu tenho aqui na minha máquina. Mas antes disso, eu vou mostrar para vocês como funciona, por exemplo, a importação dos objetos do Server Express para dentro do Eclipse para clientes que não irão utilizar esse tipo de comunicação direta entre o ambiente Windows e Unix. Então, eu vou compartilhar novamente aqui a minha tela Eclipse. Vocês vão selecionar aqui novo, tá? Um projeto COBOL. Eu vou dar um nome qualquer para esse meu projeto. A partir daqui, eu clico com o botão direito, seleciono Import, e essa outra opção Import. Eu vou selecionar File System, clico em Next, indico aonde estão os meus arquivos fontes. Nessa visualização, a partir do momento que você seleciona um arquivo, ele mostra todos os componentes que estão dentro desse arquivo. Em alguns cenários, vocês podem, na verdade, encontrar vários arquivos diferentes dentro de um mesmo projeto. Então, caso esse seja o seu cenário, você pode também trabalhar com os filtros, ou seja, eu posso selecionar aqui para ele mostrar só os programas .cbl para mim. Ou eu posso selecionar qualquer outro tipo aqui para que ele mostre para mim essas configurações de uma maneira diferente. Bom, no meu caso, como eu tenho poucos arquivos dentro dessa seleção, eu simplesmente seleciono aqueles que eu quero adicionar. Então, nesse caso, eu vou deixar esse .txt fora. Se eu quisesse que ele mostrasse só essas informações aqui para mim, era só eu vir aqui nos filtros e selecionar a informação que eu quisesse. Tendo selecionado os arquivos que você precisa, eu clico em Finish e ele automaticamente vai popular essas informações para mim. Se vocês puderem observar, ele automaticamente fez uma compilação para mim. Nem sempre essa primeira compilação, a compilação default, vai ser aquela que você quer. Então é importantíssimo que nesse momento você vá e verifique as configurações do projeto. Então, de novo, clica com o botão direito, seleciona as propriedades, vem aqui nas opções de configuração. Então ele sempre vai configurar por padrão para um único executável. Aqui ele não colocou o entry point, tá? Porque ele não sabe qual é o primeiro programa que vai ser executado dentro desse projeto que eu acabei de criar. Aqui eu vou indicar para ele que o primeiro programa que deve ser chamado é o book test e vou dar OK. Como o build automático está selecionado, ele recompilou toda a minha aplicação e já gerou o novo binário, que é esse serverexpress.exe. Tá? Então, ou seja, para clientes que tenham o Server Express e o Net Express que não trabalhem com o projeto, eles podem fazer a criação manual do projeto, importar os seus componentes para dentro desse projeto, começar a trabalhar sem problema nenhum. Eu vou voltar para a apresentação. Bom, agora que eu mostrei a forma de trabalho
desconectado, tá, do ambiente Unix e Linux, eu vou mostrar agora como trabalhar diretamente os componentes que estão dentro da sua estação Linux ou Unix. Como eu comentei, eu vou mostrar para vocês a integração com uma máquina Red Hat, uma máquina virtual que eu tenho no meu notebook. Como funciona, na verdade, essa integração? Primeiro eu preciso configurar o meu ambiente do Red Hat. Tá? Dentro desse Red Hat eu tenho um produto chamado Development Hub. O Development Hub ele funciona muito parecido com o Server Express. Tá? Com o Development Hub você consegue fazer toda a parte de desenvolvimento em modo caractere. Então, edição de arquivos, depuração de código, compilação, execução. Os comandos são exatamente os mesmos. Cob para compilar, anin para depurar, cobrun para executar. E, além disso, ele possui essa funcionalidade de poder integrar o Eclipse ao Red Hat. Como eu faço isso? Tendo o produto instalado, licenciado, você vai fazer a configuração das variáveis de ambiente, com esse comando que está aí na tela. Após a configuração correta das variáveis de ambiente, você simplesmente starta um daemon, tá? Um listener, para o Eclipse poder se comunicar. É exatamente isso que eu vou fazer. Então, eu vou compartilhar essas telas aqui para vocês. Eu vou abrir o emulador de terminal. Vou compartilhar o emulador de terminal também. Eu tenho o IP configurado já para acessar essa minha máquina virtual. Pronto, acessei essa minha máquina virtual. Então, a conexão de rede está funcionando sem problema algum. Faço aqui algumas configurações, algumas verificações para saber, por exemplo, qual é a versão de COBOL que eu tenho instalado na minha máquina. Ele está rodando em 32 ou em 64 bits. Você consegue visualizar diversas informações rodando esses comandos que eu estou mostrando aqui para vocês. Bom, eu tenho o processo ativo já de comunicação, que é o Start Daemon, dentro dessa máquina, e agora eu vou fazer a criação do projeto remoto dentro do Eclipse. Bom, o projeto de criação, o processo de criação de projetos é exatamente o mesmo, então posso clicar com o botão direito aqui, New, eu seleciono COBOL Remote Project, o nome do projeto remoto, eu escolho qual é o tipo de comunicação que eu quero fazer. Então, nesse caso, como eu tenho o daemon ativo, eu vou utilizar esse Remote File System. Eu seleciono qual é o tipo de construção de código, o tipo de compilação que eu quero fazer. Então, eu escolho aqui Native Code, é o exemplo que eu vou mostrar hoje para vocês. Ele automaticamente vai identificar aquela minha comunicação. Tá? Caso ele não apareça, você consegue construir uma nova conexão para colocar o IP da sua máquina. Então aqui você consegue colocar todas as configurações da sua máquina, ou o host, ou o IP da sua máquina. Tá? Ele fez a identificação automática para mim, eu indico qual é o diretório que eu quero salvar essa minha aplicação. Então o diretório onde eu vou salvar, o meu diretório de trabalho, é o usr/teste. Eu clico aqui em Finish. Nesse momento ele automaticamente já criou dentro da minha máquina virtual aquele diretório. Então, se eu voltar aqui para o meu emulador de terminal e navegar até aquele diretório, vocês vão ver que ele já existe, esse arquivo teste. Entrando dentro dele, já existem alguns arquivos ocultos, tá? São os arquivos de configuração do Eclipse, são esses três aqui. Eu vou criar um novo programa, um programa simples, tá? Hello World. Então, eu seleciono aqui New Program, indico qual é o nome do projeto que eu quero criar esse programa novo. Dou um nome para esse meu programa e clico em Finish. De novo, se eu voltar no emulador de terminal, aquilo já está sendo refletido dentro do meu ambiente. Dou um display. Opa, Hello World. Como o build
ainda está marcado como automático. A partir do momento que eu salvo, ele já faz a configuração automática para mim. Lá no emulador de terminal ele tem o diretório New Configuration, tá? Que é o diretório de saída automático que ele cria. Como é um nome muito complicado, eu vou facilitar isso alterando as configurações do meu projeto. Então eu vou adotar aquele padrão de apenas ser o diretório bin. Eu escolho que tipo de execução eu quero fazer. Então aqui eu vou selecionar 64 bits. Clico em aplicar, ele já fez a reconstrução do código. Se eu visualizar pelo emulador de terminal, já fez efeito, tá? Essa mudança. Se eu entrar aqui no bin, aqui já está o meu projeto remoto, tá? Compilado pelo próprio Red Hat, tá? A partir do Eclipse. Ou seja, não preciso fazer nenhuma recompilação no Red Hat para ele poder executar. Eu posso, a partir daqui, executar a aplicação pelo emulador de terminal, ou eu posso fazer com que a execução seja jogada para a máquina Windows automaticamente. E é aí que entra o Micro Focus View Now X, que eu havia comentado para vocês. Então eu vou iniciar o Micro Focus View Now X. Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Ele funciona como se fosse um VNC. Eu clico 2 vezes aqui no New Server. Ele ficou com uma nova configuração ativa. A partir do momento que eu executar essa aplicação pelo Eclipse, ao invés da tela ser executada lá no Red Hat, ele vai puxar a tela e vai jogar aqui para mim no Windows. Então vamos fazer o teste. Ele está sendo compilado para executável. Então eu clico aqui com o botão direito dentro desse arquivo sem extensão. Tá? Lembrando que em Unix e Linux não existe extensão para arquivo binário. Run as COBOL Application. Então aqui está a tela de execução do Hello World saindo direto no Windows. Tá? Então isso daqui é interessantíssimo e facilita muito a vida do desenvolvedor. Ele não precisa mais acessar a sua máquina remotamente, ele não precisa mais ter um emulador de terminal para testar a sua aplicação. Só com o Eclipse e com o Micro Focus View Now X ele consegue fazer todos os testes necessários antes de publicar a sua aplicação em produção, antes de colocar a sua aplicação para o aceite do usuário. Tá? Lembrando que você ainda assim, caso você queira ou caso seja da sua preferência, consegue testar da mesma forma dentro do emulador de terminal. Então, se eu vim aqui da ponto barra projeto remoto, o mesmo Hello World, a mesma tela vai aparecer dentro do emulador de terminal. Vamos voltar aqui para a nossa apresentação. Bom, quais são as melhores práticas para vocês que pretendem fazer aí o upgrade da versão de vocês para o Visual Cobol, utilizando o Eclipse ou o Visual Studio? Primeiro, vocês precisam identificar qual é a melhor forma de trabalho dentro do Eclipse. Se são vários programas dentro de um único projeto, se são vários projetos agrupando alguns programas, e a partir daí traçar um plano de atualização da versão. Além de você fazer a migração dessa versão, posteriormente, tá, o ideal é que você faça isso sempre em 2 ou mais fases, sendo a primeira fase apenas a troca do produto de runtime e de desenvolvimento, tá, sem modernização da sua aplicação. E a partir da segunda fase você pode modernizar a sua aplicação, por exemplo, colocando uma melhor tela de front-end para o seu usuário, fazendo novos desenvolvimentos, novos módulos para mobile, para cloud, para web, e a partir daí traçar um plano das próximas fases. Que tipo de melhorias vocês podem fazer para suas aplicações? Se vocês vão trocar os arquivos de dados para banco de dados, entre outras melhorias que vocês podem fazer. Lembrando que o Visual Cobol ele suporta todos os bancos de dados que se relacionam via ODBC e ele possui acesso nativo ao Oracle, através do ProCobol, e ao DB2, através do External Compiler Module. Todas as outras bases de dados, o COBOL ele se relaciona utilizando o ODBC. O que foi visto hoje? Nós vimos como fazer o upgrade
para o Visual COBOL, quais são os passos necessários para que as suas aplicações executem dentro da IDE Eclipse, como você deve configurar e compilar a sua aplicação, tá, dentro dos diferentes cenários de projeto, e como configurar a parte do desenvolvimento remoto, para vocês que quiserem trabalhar com o Eclipse acessando diretamente a sua máquina de produção e teste, que seja Linux ou Unix. E quais são os próximos passos que vocês devem fazer? Primeiro, você deve iniciar pelo download da versão trial do nosso produto. Importantíssimo que você teste o nosso produto. Siga os passos realizados dentro desse webinar. Vocês podem assisti-lo posteriormente no YouTube, para garantir que você tenha visto aí tudo o que foi feito, para rever também a apresentação quantas vezes você quiser. Faça a sua aplicação funcionar dentro do Visual COBOL, para que você tenha mais garantia, mais certeza de que o caminho de atualização, de upgrade, é o melhor cenário para vocês. Utilizem tanto o nosso suporte quanto o nosso fórum para sanar as suas dúvidas. Tá? Lembrando que durante o período trial, vocês têm o suporte da Microfocus, tá? Durante os 30 dias do período trial. Então não deixem de utilizá-lo sempre que necessário. E vocês também podem visualizar o guia de atualização, caso você queira mais informações relacionadas às mudanças das versões antigas para dentro do Visual COBOL. Você pode acessar essa documentação através desse link que está na tela. O nosso fórum ele pode ser acessado dentro desse site, community.microfocus.com. Dentro desse fórum existem aí, na verdade, vários técnicos da Microfocus que acessam o site e respondem a perguntas dos usuários, tá? Tendo ele suporte ou não da Microfocus, então é um fórum comunitário para qualquer pessoa. Esse fórum ele vale não só para os produtos COBOL, mas para todos os produtos Microfocus, inclusive para a linha Borland. Então, caso você tenha interesse em conhecer alguns outros produtos, vocês podem também acessar o fórum desses outros produtos e verificar o que os clientes estão falando de toda a linha Microfocus. Caso vocês tenham dúvidas ou caso vocês tenham a resposta de alguma das perguntas que estejam no fórum, não sintam vergonha e, por favor, se cadastrem, respondam, interajam com os outros usuários. Vocês podem cadastrar a sua dúvida, a sua pergunta, tanto em português quanto em inglês. Como ele é um fórum mundial, cadastrando em inglês você vai ter uma resposta muito mais rápida do que cadastrando em português, mas nada impede que você cadastre em português e ainda assim conseguir a resposta. Então a ajuda ela é sempre bem-vinda aí por parte de toda a comunidade mundial de COBOL. Eu vou abrir agora a sessão de perguntas e respostas. Eu já tenho aqui na nossa tela algumas perguntas realizadas pelos usuários que estão nos assistindo. Eu não vou conseguir ler todas, porque são muitas, mas eu vou ler algumas delas. Bom, o Júlio gostaria de saber como funciona o licenciamento do Visual COBOL. Ele está perguntando se ele pode utilizar as mesmas licenças do NetExpress. Falou, oi Júlio. Bom, o NetExpress e o Visual COBOL eles possuem modelos de licenciamentos diferentes, tá? Por isso licenças distintas. Nós recomendamos, tá, nesse caso, que você faça o upgrade do NetExpress para o Visual COBOL. Tá? Não tem sentido você continuar com os dois produtos em paralelo. Clientes que possuam manutenção ativa recebem um incentivo a mais para fazer a mudança de um produto para o outro. Então, o melhor cenário para você é fazer o upgrade do NetExpress para o Visual COBOL. O Renato está perguntando se ele consegue importar qualquer projeto, inclusive projetos que sejam em Dialog System. Bom, Renato, para fazer a importação de projetos em Dialog System, o Eclipse ele não é a IDE certa para você. Para vocês que possuem aplicações escritas em Dialog System, o único caminho de atualização para vocês, de upgrade, é o Visual Studio. O Visual Studio, por enquanto, é o único produto capaz de fazer a execução e manutenção das aplicações em Dialog System, não o Eclipse. O Edmilson está perguntando o que é preciso instalar na máquina Linux para trabalhar com projetos remotos. Oi, Edmilson. Para trabalhar com projetos remotos, é necessário você ter instalado o Development Hub na sua estação Unix ou Linux. O Leonardo ele pergunta qual é o impacto da migração
do Server Express, que ele possui em Linux, para o Visual COBOL. Oi, Leonardo. Bom, esse é o melhor cenário de upgrade para o Visual COBOL, pois você está na última versão do Server Express, que é a versão 5.1. Provavelmente você não vai ter nenhum impacto nessa migração. Você só precisa observar qual é o sistema operacional que você vai utilizar para instalar o Visual COBOL. O Visual COBOL ele é homologado para as últimas versões dos sistemas operacionais Unix e Linux homologados pela Micro Focus. O Ednilson, tudo bom, Ednilson? Ele pergunta que ele atualmente utiliza o compilador Procob no Linux. Ele pergunta se esse compilador ele é alterado com a nova solução. Bom, Ednilson, o Procob ele é um pré-compilador Oracle, tá? E ele ele funciona da mesma forma dentro do Visual COBOL. Você consegue utilizar o Procob sem nenhum problema. O Rodrigo ele está perguntando se ele pode fazer importação de aplicações COBOL Web para dentro do Visual COBOL. Sim, Rodrigo, você consegue fazer a importação desses programas COBOL Web, sim. A diferença é que caso hoje você use o NetExpress, você tinha um servidor de aplicação chamado Solo para fazer os testes das suas aplicações. O Solo ele não existe mais, ele era um produto proprietário da Micro Focus, e hoje você conta, na verdade, com melhores application servidores de aplicação para rodar tanto em Eclipse quanto em Visual Studio, como por exemplo Apache ou IIS. Então você sim consegue fazer a importação, só lembrando que você precisa configurar aí o seu servidor de aplicação para rodar. O Daniel Tavares está perguntando se o Development Hub consegue acessar os comandos do sistema operacional, como por exemplo sendmail, FTP, grep, sort e também as bases de dados em COBOL que ele possui, CEISAM e os arquivos IDX. Isso tudo remotamente, tá, a partir do Eclipse. Então sim, Daniel, esse é justamente o conceito da integração entre o Eclipse e o Development Hub. É você conseguir fazer dentro do Eclipse tudo aquilo que você faz se você estiver se utilizando o emulador de terminal. Então, pelo Eclipse, você consegue fazer tudo isso. O Leonardo ele está perguntando se ao utilizar a compilação .so, ele vai ganhar mais performance do que a compilação int-gnt. Oi, Leonardo. Sim, as compilações para binárias do sistema operacional, elas são sempre mais rápidas do que as compilações int e a GNT. E lembrando novamente que a .int é a que tem menos performance nesse cenário. Tá? O .int ele é só recomendado caso você esteja fazendo testes. O Francesco ele está perguntando quais bases de dados podem ser trabalhadas com COBOL. Oi, Francesco. Bom, atualmente qualquer base de dados que se comunique via ODBC, você consegue comunicar com um programa COBOL dentro do Visual COBOL. Lembrando de novo que você consegue fazer acesso nativo caso você utilize o Oracle ou o DB2. Vamos ler aqui mais uma última pergunta. A Carolina. Tudo bom, Carolina? Ela está perguntando, nosso sistema é dividido em vários diretórios e tratamos cada programa como um executável, sendo que todos os executáveis ficam em um único local. Aí ela pergunta, temos a disponibilidade de criar um único projeto dividido em várias pastas, fazendo a compilação dos programas? Bom, Carolina, nesse caso você sim pode trabalhar com um único projeto. Tá? A configuração desse projeto é para gerar um executável para cada componente que tem dentro dele. Ainda assim, você pode separar os seus fontes por diretórios e a compilação jogar todos esses fontes para dentro de um único local. Tá? Você consegue sim trabalhar dessa forma sem problema nenhum. Então, bom, esse foi o fim do nosso segundo webinar. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de comentar, não deixem de responder a pesquisa ao final desse webinar. E eu espero vocês no nosso terceiro webinar dessa série. Marque na sua agenda, não esqueça, dia 29 de janeiro de 2014, onde eu vou mostrar para vocês um pouco das funcionalidades do Visual Studio. Então, muito obrigado a todos, tenham um bom dia.